Você sabe o que é a semeadura silenciosa e a colheita pública? Eu queria contar pra vocês o meu testemunho bem rapidinho. Muitas pessoas aqui que já viram meu vídeo, sabem um pouco da minha história, da forma como eu passei por uma crise no meu casamento, né? E como que Deus me visitou com transformação genuína, né? Com conversão genuína. E o que muitos não sabem, né? Que eu não tinha trazido até então, é sobre como Deus ele me ensinou sobre o reino espiritual, sobre fé, sobre como orar. E eu vou gravar esse vídeo pra vocês porque realmente é uma chave que Deus me entregou e eu tenho que compartilhar com vocês. Esse vídeo ficaria muito extenso se eu entrasse em muitos detalhes, mas em resumo, eu estava ali no meio daquela situação, com quase divórcio acontecendo, e meu marido ele estava irredutível sobre tentar novamente, nós não estávamos nos vendo, nos falando, e uma coisa que eu vivi nesse tempo, né, no secreto com Deus, naquelas horas que eu passava com Deus, e que Deus me ensinou foi sobre a semeadura silenciosa. O que acontece é que o que o Senhor me pediu desde o início, e foi muito claro comigo, é que eu não iria reagir aos olhos humanos a essa situação, não lutaria com as armas terrenas. Então não adiantaria chorar, não adiantaria ligar, não adiantaria nada, mas que o meu posicionamento seria orar. E eu vivia dois extremos, gente. Enquanto eu orava, a realidade do céu me inundava, a palavra que ele me entregava sobre o meu futuro, sobre o meu casamento, me contagiava. E quando eu saía do meu quarto, era uma realidade completamente diferente, né? Diversas vezes eu orava pelo meu casamento, eu declarava palavras de vida sobre o meu casamento. E 20 minutos depois, meu marido me ligava, falando pra mim que não queria saber de nada. De qualquer forma, Deus foi agindo e todas as vezes que o divórcio era marcado, existia alguma coisa, não dava certo. E Deus ele começou a me mostrar quanto esse mundo que nós vivemos aqui, ele é uma resposta direta daquilo que nós fazemos no mundo espiritual, da forma como nós declaramos e oramos. E num dia assim, no ápice da batalha espiritual, que eu estava me sentindo muito mal, meu corpo estava cansado e eu não aguentava mais lutar, porque Deus me falava que não haveriam papéis na minha mão, que eu não me divorciaria. E eu saía da porta do meu quarto com fé e os meus parentes mais próximos tentavam me conscientizar que talvez não daria certo, que não era aquilo que eu estava entendendo. E eu continuava a crer, eu continuava a dar ouvidos àquilo que Deus me falava. E era cada vez uma flecha contrária, coisas que eu via que me machucavam, coisas que eu ouvia, mas eu continuei crendo. Uma coisa que eu fiz foi orar, agradecendo já pela restauração do meu casamento. Eu escrevia muito nesse caderno aqui, agradecendo a Deus pela transformação que Ele faria no meu matrimônio. Eu agradecia a Deus pelos meus filhos, eu agradecia a Deus porque eu iria viver um tempo novo no meu casamento. E eu não tinha sinais nesse plano, gente. E muitas pessoas me julgavam muito por isso. Então, em um dia, eu estava orando de madrugada e eu estava sentindo muita dor no meu corpo. Eu não conseguia sair da cama. Começou a me dar muita coisa ruim, horrível. E eu tinha uma visão muito clara de um anjo. Ele estava na porta do meu quarto. E ele dizia pra mim, Milena, chegou o tempo da tua colheita. A vitória foi conquistada através das tuas orações. Chegou o tempo da tua colheita, em que os frutos serão visíveis aos seus olhos. E isso foi num sábado. Foi muito forte a visão que eu tive. Depois desse dia, 3 dias depois, eu tive outro contato com meu marido. E ele me ligou pra simplesmente falar que queria dar continuidade no processo. Aquilo veio como uma flecha no meu coração. Eu entrei debaixo do cobertor e eu chorava, eu não queria sair dali. E eu continuei. Eu criei, eu fui orar. E uma semana depois, exatamente uma semana depois, eu estava com meu marido chorando. Eu e ele, né? Decididos a nos reconciliar. Por que eu gravei esse vídeo pra vocês? Quando eu tive essa visão, esse anjo ali me disse algo muito, muito forte. Ele disse pra mim que eu precisava ensinar sobre a semeadura silenciosa. Muitas pessoas perdem energia e tempo lutando com as armas erradas. A palavra diz que nós não lutamos contra a carne, mas contra a força das trevas. E eu queria trazer sim que nós vamos lutar batalhas espirituais contra o mal, mas além disso, na nossa boca existe um poder de vida.
E o Senhor me fez entender que aquilo que declaramos, mesmo que não seja visível aos nossos olhos, isso tem um poder muito grande. O dom da fé, ele nos é dado quando exercitamos ela. Depois de um tempo vivendo essa vida, eu me lembro que quando as coisas começaram a acontecer exatamente da forma que eu declarei, a minha casa é da cor que eu pensei que seria, a árvore de Natal que eu montei é da cor que eu vi numa visão, eu não contava pra ninguém, gente, aquilo que Deus me falava. Era silêncio. As pessoas não sabiam o porquê que eu não tava lutando, me desgastando, indo atrás, chorando, discutindo, porque eu fui pro lugar certo. Eu sei que eu tô aqui hoje falando pra vocês do poder da oração, da intercessão e da palavra que sai da nossa boca. Assim como quando Ezequiel chegou no Vale dos Secos, e eu amo que a palavra fala que Deus pergunta pra ele: filho do homem, o que você vê? Ele via a impossibilidade de vida, mas ele decide declarar vida. Deus não nos chama pra nos contentar com a mentalidade desse século, com aquilo que vemos. Quando não vemos e vemos impossibilidade, declaramos vida, declaramos o contrário daquela situação. Meu convite hoje é para que você se apegue àquilo que Deus fala pra você, aquilo que são as promessas dele pra sua vida, muito mais reais do que aquilo que impossibilita. Que esse vídeo chegue na pessoa certa, que precisa ouvir isso. Até mais.